Tiago 1. Aleluia. Tiago 1:12. Tiago 1:12 diz assim: abençoado o homem, ou bem-aventurado o homem. Ouça, ouça, ouça. Você às vezes, quando está a passar por dificuldades ou por lutas, você olha para si e diz assim: eu sou um desgraçado. Parece que todo mundo se virou contra mim. É tudo eu. Não é? E começa a entrar pela via do lamento. Escute, começa a entrar pela via do lamento. Sabe? Isso é o que o diabo quer. Isso é o que o diabo quer. Mas nós estamos cá para glorificar a Deus. Então eu não quero saber do diabo para nada, nem da vontade do diabo para nada. Eu tenho que entender que seja qual for a tribulação que venha à minha vida, eu sempre sairei fortalecido. Eu sempre crescerei. Ainda eu estava a comentar com a minha esposa acerca de situações familiares. Sempre que nós passamos por lutas, nós saímos fortalecidos. Sabe porquê? Porque quando nós entramos em luta, nós sempre saímos dela. Amém. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, alguma coisa está à nossa espera ao sair desse vale. Amém. Mas há alguém que está connosco no meio desse vale. Nunca nos deixa nem nos desampara. Aleluia. Diga: não temo. Eu confio. Amém. Então em Tiago 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor concedeu aos que o amam. Vou ler mais uma vez: bem-aventurado, abençoado o homem que suporta. Diga comigo: que suporta. A igreja pensa que a fé é um desenrasca. Não. A fé é a capacidade que Deus nos dá para suportar e superar. A fé não é uma, como é que eu ia dizer? É como eu digo a pessoas que usam o nome de Jesus, parece que é um amuleto. Não. A fé é a capacidade que Deus nos dá para suportar a afronta, sabendo que a vamos superar e que vamos vencer. A fé é a certeza das coisas. A fé não é uma experiência. Vou experimentar para pensar. Isso é fezada, irmão. Isso é fezada. Por isso é que com fezada, o povo sempre dá mancada. Tiago 1:12. É verdade, irmãos. É verdade. Com fezada, o povo sempre dá mancada. É verdade. Nunca mais esqueça desta. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Porquê é que Deus não pode ser tentado pelo mal? Porque Deus é Espírito. E a tentação é carnal. E esta, hein? O Espírito não é tentado. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas como Deus não é humano, Deus é Espírito, Ele não pode ser tentado pelo mal. E então diz, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é responsável pela própria tentação. Uma pessoa que gosta muito de doces, não tenha dúvida nenhuma que você vai ser sempre tentada nessa área. Sempre. Uma pessoa que gosta muito de dinheiro, não tenha dúvida nenhuma, você vai ser perseguido por essa tentação. Não tenha dúvida nenhuma. Estou a dizer, aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Aquilo que você mais valoriza, você vai ser tentado nisso. Verdade, amados. Verdade, amados. Se alguém se engasgar, bate nas costas. Está bem? Ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando ela o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, gera à luz o pecado. Repare, o problema não é a cobiça, o problema é o ceder à cobiça. O problema não é a tentação, é o ceder à tentação. Eu sou tentado, mas se eu não dou lugar à tentação, qual é o problema? Sou tentado, mas não cedo à tentação, então eu peco. O diabo está amarrado. Alô? Agora se eu digo: Satanás, estás amarrado em nome de Jesus, mas vou lá e sujo. O diabo ri na cara, ri na minha cara. Sabe, é isso que acontece na igreja. A malta continua a amarrar e ele continua a fazer o que ele quer. Continua a fazer das pessoas gato sapato. Gato sapato. Porque pensam por citar essas palavras, que são palavras mágicas. A magia da nossa vida está na nossa atitude.
A magia da nossa vida está no cumprimento da palavra. E quem cumpre a palavra sou eu. Deus não pode confirmar a sua palavra na vida de quem não a cumpre. Os irmãos já estão a pensar no almoço. Escutem, amados. Escutem, amados. A palavra de Deus só se cumpre na vida de quem lhe dá cumprimento. Uma promessa só produz fruto na vida daquele que nela espera. Porque se o Senhor me der uma promessa e eu não esperar nessa promessa, ela nunca se vai repercutir na minha vida. Então é difícil viver por fé? Não. Basta confiar e firmar-nos nas promessas dele. Porque ele diz que vela sobre a sua palavra para cumprir. Como é que ele pode cumprir uma promessa na minha vida se eu não creio na promessa dele e não espero nela? Às vezes nós somos levados a acreditar mais numa pessoa que nos bate nas costas e que nos paga um copo do que em Deus. Vamos ao capítulo 4, versículo 1. E vou terminar, não é? Eu penso ao longo disso. Tiago 4. Tiago 4. E veja se isto é verdade ou não é. Tudo o que está escrito na Bíblia é verdade. Há coisas que eu tenho assistido ultimamente que eu fico, eu sinceramente, se não fosse Deus, o que o amor ao dinheiro faz, o amor ao dinheiro divide as pessoas, divide a família, tornam-se verdadeiros ladrões. Verdadeiros ladrões. Perdem o escrúpulo, não têm escrúpulo. Morre uma pessoa de família, anda logo à procura das heranças, anda logo à procura das contas e dos dinheiros. E cada um rouba para o seu lado. Isso é obra de quem? Do maligno. Porquê? Porque lhe dão lugar. Porque gostam desse estilo de vida. Diz assim a Bíblia. Sabe uma coisa? Quando o filho pródigo, enquanto teve dinheiro, nunca teve tantos amigos. Quando uma pessoa tem o bolso cheio, irmão, parece que tem mel. Lembras-te de ir amigo do teu pai? Não me lembro. Preciso do meu pai. Preciso do meu pai. Não era muito amigo do meu pai. Conheci este plano lá de fundo e agora parece que é um amigo do meu pai. Eu nunca tive tantos amigos como quando tive a casa no Algarve. Olha, foi a verdade. Eu tive uma casinha no Algarve. Irmãos, vocês não imaginam, os amigos choviam. Por isso é que eu glorifico a Deus. Por isso é que eu glorifico a Deus, irmão. Sabe porquê? Porque Deus me valoriza pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. No reino de Deus o valor está no que a pessoa é e não no que a pessoa tem. Porque aquilo que a pessoa tem ou que virá a ter é o acrescento de Deus, amados. Não me preocupe com isso. Não se preocupe também com isso. Amém? Diz assim no capítulo 4 de Tiago, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão de prazeres que militam na vossa carne? A razão vem dos prazeres que militam na nossa carne. E depois diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Irmão, isto parece um telejornal. Isto parece um telejornal. Quando a gente lê o telejornal, é uma bomba arrebentou, morreram X. O outro deu um tiro no pai, o pai matou o cão. É só coisas dessas, é só desgraças. É só desgraças. E é verdade. E é verdade, irmãos. Reparam que a Bíblia diz assim: cobiçais nada tendes. A cobiça não traz nada. A cobiça não traz nada, irmão. Sabe uma coisa? Você quer prosperar na sua vida? Ponha isto no seu coração. Deus sempre nos dará acima daquilo que nós pedimos ou pensamos. E quando eu penso que Deus me dará aquilo que eu peço, acima daquilo que eu peço ou penso, então eu já não crio expectativa. Porquê? Porque eu nunca vou acertar nas previsões. Porque Deus sempre excede a minha expectativa. Amém? Amém? E então diz assim: cobiçais nada tendes, matais e invejais e não podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porquê? Porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, diz Deus, pelo cunho de Tiago. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E com a verdade isto é, irmãos. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. É verdade, esta também foi outra que a igreja ensinava, que o Espírito de Deus tinha ciúmes.
O Espírito de Deus tem ciúmes. Então, se o ciúme é um mau sentimento, como é que o Espírito de Deus podia ter ciúmes, irmão? Não dá lá um ponto de interrogação, irmão. O que é que a Bíblia diz aqui? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é bom afirmar a Escritura? Ou supondes que é bom afirmar a Escritura? É com ciúmes que por nós asseia o Espírito, é com ciúmes que por nós asseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Claro que não! Porque se assim fosse, o que vem a seguir não existia. Claro que não é por ciúme. Porque a Bíblia diz em seguida, ou supondes que não afirma a Escritura, perdão, versículo 6, antes Ele dá maior graça, antes Ele dá maior graça. Se Ele tivesse ciúme, não dava. Mas como Ele não tem ciúmes, dá. Oh, irmãos, quem é que me empresta uma Bíblia onde não tenha um ponto de interrogação? Tem ponto de interrogação? Todas têm. Então não é uma afirmação, é uma questão que se põe. Como é que o Espírito de Deus podia ter ciúmes? Como é que Deus podia sentir ciúmes? Se o Espírito de ciúmes é um sentimento de posse. Ele diz não. A resposta é esta. Quer que eu leia? A resposta é assim. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. Outra frase. É com ciúme que por vós anseia o Espírito que Ele fez habitar em vós. Eu digo, não. Antes dá mais graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Então eu vou ler ao contrário. Como é que o diabo foge de mim? Resistindo, sujeitando-me a Deus e resistindo-lhe. Eu sujeito-me a Deus, submeto-me à vontade de Deus, eu resisto ao diabo, não fazendo a vontade dele, e o diabo foge de mim todo aborrecido. Olha, não consegui. Glória a Deus. E vou terminar aqui. 1 Coríntios 10, 13. Só este versículo. Este não podia passar. Como é que Deus podia ter um sentimento possível? Sabe, as coisas às vezes nós aceitamos, mas elas parecem que não encaixam dentro de nós. Até o dia em que Deus revela. 1 Coríntios 10, 13. O que é que diz lá? Diz assim. Diga comigo. Não vos sobreveio tentação senão humana. Mas fiel é Deus. A minha Bíblia não diz bem isso, mas eu sei mais ou menos, conheço bem as traduções cristãs assim. Não vem sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Não é assim? Pelo contrário. Diz a Bíblia, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Repara uma coisa. A tentação vem. Mas a tentação, o pacote da tentação é tentação mais livramento. Não vem tentação a nós sem vir acoplado do livramento. Escute. Quando a tentação vem, saiba você que Deus já providenciou uma maneira de você vencer a tentação. Não vos morderá uma cobra sem que Deus já vos tenha trazido um antídoto para esse veneno. Quando a tentação vem, Deus com a tentação, diz a Bíblia, proverá livramento. Ou seja, Ele já nos preparou um escape. E o escape, muita gente pensa que é o desenrasca. Não. O escape é a capacidade que Deus nos dá para eu poder suportar aquela tentação e superar aquela tentação e vencer aquela tentação. E aí como é que eu luto? Aí confessando aquilo que eu creio. Maior é aquele que está em mim.